Olá, bom dia, eu sou o pastor Gerry Adriano e estou aqui agradecendo a Deus por mais um dia e poder orar pela sua vida, por poder deixar um versículo de meditação para a sua vida. Nós devemos estar sempre em oração, porque foi uma ordem de Jesus, né? Orai sem cessar. E os momentos em que nós estamos vivenciando são momentos de tribulação. Está escrito lá pelo profeta Isaías que quando nós estivéssemos passando pelo fogo, o Senhor, Ele nos protegerá. Quando nós passamos pelas águas, louvado seja Deus, o Senhor também nos livrará. O Senhor, Ele estará conosco em todos os momentos, até mesmo no momento da morte. O nosso Deus, Ele está sempre conosco. Então vamos orar ao Senhor nesta manhã. Louvado seja Deus, agradecendo a Ele por mais um dia, apresentando as nossas vidas a Ele, as nossas famílias e também a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, que eu me encontro aqui, meu Senhor Deus, com um horário marcado contigo, Pai, para te honrar, te glorificar e te exaltar, meu Deus, na beleza da tua santidade, Pai. Deus, a tua palavra nos ensina que a oração é um meio que nós nos relacionamos contigo. E eu me lembro, Pai, de quando Jesus estava sentado com os seus discípulos, e ele começou a ensinar ali no Monte das Oliveiras, dizendo que todas as vezes que eles fossem orar, que eles orassem desta forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas e ofensas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair, meu Deus, em tentação, mas livra-se de todo mal, porque teu é o reino e a glória, o louvor e a adoração. Pai Santo, nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Podemos dizer Ebenezer. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar ao Senhor por todas as famílias, Pai, que neste momento têm enfrentado grandes dificuldades, Senhor Deus, por conta da pandemia, por conta, meu Senhor Deus, do desemprego. Quantas famílias, meu Senhor Deus, neste momento de crise, ó Deus, estão se separando, estão se divorciando, Deus. Mas eu quero orar por estas famílias, meu Senhor Deus, colocando todos na palma das tuas mãos, Pai. Porque está escrito em tua palavra, Senhor Deus, que o divórcio, Senhor, foi permitido por Moisés, meu Senhor Deus, por causa da dureza do coração do povo. Mas desde o princípio não foi assim. A tua palavra diz que o Senhor é contra o divórcio. A tua palavra diz, meu Senhor Deus, que o Senhor, aleluia, foi quem estabeleceu o matrimônio, Senhor Deus. A construção, pilar da família, foi o Senhor, meu Deus, quem realizou esta obra. Por isso, Deus, em nome de Jesus, a minha oração nesta manhã é para que o Senhor esteja visitando cada família que tenha enfrentado essas lutas, essas provações, Deus. Eu oro, meu Deus, pelas mães cujos seus maridos deixaram os seus lares. Meu Deus, que o Senhor possa estar trabalhando em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, para que esses maridos possam retornar para o seio da sua família, Pai. Meu Deus, se foi investida do maligno, meu Senhor Deus, para separar, que o Senhor venha esmagar Satanás debaixo da planta dos teus pés, mas que esta família possa ser restituída novamente, Pai. Meu Deus, eu oro também pelas esposas que deixou os seus maridos, deixou o seu lar. Meu Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro também, meu Deus, apresentando a Ti.
Está escrito em tua palavra, meu Senhor, que o casamento é algo divino, que só se desfaz com a morte. Meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos por todos aqueles que estão passando por dificuldades na área do relacionamento, que o Senhor possa ajudar, meu Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, essas famílias, meu Senhor Deus, a ser restaurado em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai querido, nós sabemos o quanto que é difícil. Por isso, Deus, nós te pedimos perdão se de alguma forma nós, meu Senhor Deus, como esposos, como maridos, se nós não amamos as nossas esposas de uma forma como a tua palavra nos ensina, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, de uma forma sacrificial. E que a esposa deve ser obediente ao seu esposo. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra tem aconselhamento para todos os propósitos, Deus. O Senhor aconselha os maridos que devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, um amor sacrificial. Mas em compensação, o Senhor também pede à esposa que a esposa ela deve obedecer ao seu esposo. Mas hoje, meu Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no mundo que nós vivemos, meu Senhor Deus, aonde os direitos são iguais, meu Senhor Deus, ninguém quer olhar mais para a tua palavra, meu Senhor Deus, e seguir os teus ensinamentos. E por conta disso, Deus, muitos relacionamentos mesmo, meu Senhor Deus, que foram feitos em tua presença, que juraram em tua presença, meu Deus, que seria fiel, ó Deus, nos momentos das alegrias, nos momentos das tristezas, nos momentos, meu Senhor Deus, da falta de dinheiro, das lutas e das provações. Mas hoje, meu Senhor Deus, hoje são muitos que estão desfazendo os seus casamentos, meu Pai. Hoje virou, meu Senhor Deus, tipo uma brincadeira. Não deu certo, separa e casa de novo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu não sei como o Senhor vê isso, como o Senhor vai resolver isso, mas eu gostaria que o Senhor estivesse trabalhando, ó Deus, e operando na vida dos casais que estão buscando, meu Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a reconciliação em obediência à tua palavra. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, visite, meu Deus, em nome de Jesus, estas famílias e abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com o pastor Roderick, da Igreja Fundamentalista, ali de Feira de Santana. Pastor Roderick, forte abraço, meu irmão, como é que vai? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero hoje convidar você que me ouve, louvado seja Deus, a abrir a palavra do Senhor em Salmo 101, verso de número 6 e o verso de número 7. Deus, Ele tem uma palavra para a minha vida, Deus, Ele tem uma palavra para a sua vida. Nesta palavra está escrito assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habite comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Louvado seja Deus. Eu vou ler mais uma vez. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habite comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, e não permanecerá até os meus olhos. Não permanecerá ante os meus olhos. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Palavra abençoadora, louvado seja Deus, aonde o salmista Davi, ele expressa por meio do Espírito Santo algo que Deus verdadeiramente, Ele é zeloso. Os olhos de Deus
ele procura pelos fiéis da terra. E aqueles que não são fiéis não estão sob os olhos de Deus nesse sentido. Deus está procurando pelos fiéis, os fiéis da terra. Para quê? Para que habite com Ele. Louvado seja Deus. Que coisa linda, não é? Que coisa maravilhosa. Que nós, se permanecermos fiéis ao Senhor até o fim da nossa jornada, Ele diz em sua palavra que nós seremos coroados. Ele diz na sua palavra que nós seremos chamados: vinde, benditos do meu Pai, e possui a herança que vos está preparada desde a fundação do mundo. Os fiéis da terra, louvado seja Deus, o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, segundo escreveu São João no capítulo 14, ele disse que ele já foi preparar o lugar, porque ele veio aqui nesta terra cumprir uma missão e ele cumpriu a sua missão. E ele retornou para o Pai, mas antes do seu retorno, ele fez uma promessa para os seus discípulos, louvado seja Deus, aqueles que estavam com ele ali ouvindo a palavra. No Evangelho segundo escreveu São João, versículo 14, louvado seja Deus. No versículo 2 ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Então o Senhor, Ele está dizendo para nós, louvado seja Deus, os fiéis, que quando nós chegarmos nos céus, seremos recebidos por Jesus Cristo. É Jesus que vai nos receber e quem vai nos apresentar ao Pai. E vai dizer: Pai, esse aqui, louvado seja Deus, foi fiel à minha palavra. Esse aqui foi fiel em obedecer os meus mandamentos. Que honra, que honraria o Senhor tem para os seus filhos. Louvado seja Deus. Então, quando o salmista Davi, ele diz aqui: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habite comigo. O Senhor já preparou o lugar desta habitação para os salvos, para os fiéis. Então vale a pena nós permanecermos fiéis ao Senhor até o fim. Nunca desistir da fé. Sabemos que Jesus, ele nos alertou dizendo: no mundo tereis aflições. E hoje nós estamos vivendo uma das maiores aflições que o ser humano ele pode passar nesta terra. Hoje eu tenho 50 anos de idade e eu nunca contemplei algo tão grande aflição da humanidade como eu tenho contemplado. Eu acho que antes dessa prova que nós estamos enfrentando do Covid-19, só a Segunda Guerra Mundial. Mas nós estamos enfrentando uma guerra invisível que tem dizimado mais do que a guerra com armas de fogo. Louvado seja Deus. Mas nós devemos permanecer fiéis ao Senhor, crendo nas promessas de Deus. Porque sabemos que ou mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos morrer. Seja pelo Covid-19, seja por outra enfermidade, seja pela velhice, a morte é algo certo. Quem vive um dia sabe que tem de morrer, mas nós precisamos estar preparados para esse dia. Mas acontece que nós não nos preparamos para esse dia, porque o homem vive como se ele nunca vai morrer. O homem vive na sua arrogância. Alguns dizem não a Deus, e outros vivem as suas vidas como reconhecendo que Deus existe, mas não se submete à autoridade divina, e vive
cometendo pecado a pecado. E a promessa de Deus, ela é feita para os fiéis, louvado seja Deus. Aqueles que verdadeiramente entregaram suas vidas a Cristo e confiam nele, louvado seja Deus. Então a palavra aqui no versículo de número 7, louvado seja Deus, ele diz assim: não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. Nós sabemos que quando a Bíblia fala de casa, nós entendemos por dois sentidos. A primeira casa é a casa material onde nós habitamos, onde nós também cultuamos a Deus. O templo é uma casa, louvado seja Deus. E Deus está dizendo aqui que aqueles que usam de engano, ou seja, aqueles que não são sinceros com Deus, que confessa que tem Deus, mas não vive na íntegra esse Deus, não leva as coisas a sério, louvado seja Deus. Então a palavra está dizendo que aqueles que usam de fraude na casa do Senhor e o que profere mentira não permanecerá. Então a gente percebe que na casa do Pai aqui na terra, a gente recebe muitas pessoas, sim ou não? Muitas pessoas passam pela casa do Pai, passam tempo, mas se as suas vidas não mudarem, se não assumirem um compromisso com Deus verdadeiramente, eles não ficam. Eles chegam até a se batizar. Eu chego a dizer que toma banho, né? Aproveita do tanque para tomar um banho, né? Porque aquele que se batiza sem convicções de fé está tomando um banho. É necessário que as pessoas que se decidem a se batizar, eles tenham convicção de fé das suas decisões, para não tomar somente um banho no batistério. Louvado seja o nome do Senhor. Então, às vezes, passa pelo arraial da igreja, passa pela primeira casa do Pai, mas, como diz a parábola do semeador, o coração, às vezes, endurecido à beira do caminho, por não ter raiz, logo foge da presença do Senhor. Mas eu quero falar também da segunda casa, que além da primeira casa, que é o templo, casa de oração para todos os povos da terra, tem a segunda casa, a casa celestial, preparada por Jesus Cristo, conforme nós lemos no Evangelho de João, capítulo 14, verso 3. Que aqueles que usam de engano, ou de fraude, ou de mentira, não permanecerá diante dos olhos de Deus, nem aqui na casa terrena e nem na casa celestial. Então é necessário que nós verdadeiramente sejamos convertidos ao Senhor, que nós possamos estar constantemente buscando a Deus em oração, pedindo a Deus a nossa convenção sincera diante do Senhor, que nós não venhamos a ficar brincando de ser cristão, porque o diabo não brinca de ser diabo. Enquanto muitos estão brincando de ser cristão, o diabo tem levado muitos para o inferno, para a perdição. E Jesus, ele veio para salvar, para libertar, para curar. Ele veio para fazer aqueles que estão mancos e coxos andar. Jesus veio para devolver a visão aos cegos. Ele veio e ele também ressuscitou mortos. Jesus, ele deu prova por meio dos milagres que ele era o Filho de Deus, o Cristo da promessa. Louvado seja Deus. E ele está sempre pronto para restaurar a nossa vida. Porque Jesus, ele foi crucificado e sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. A gente não vê ele materializado em nosso meio, mas a Bíblia diz que ele foi recebido nos céus. Marcos 16, 19. Diz que depois da obra ser concluída, Jesus, em primeiro lugar, entregou o Espírito ao Pai enquanto estava pendurado na cruz. Quando a obra dele se consumou aqui na terra,
ele disse: Pai, está tudo consumado. Ou seja, Pai, o que eu vim fazer aqui na terra está feito. E quando ele concluiu aqui, que entregou o seu espírito, rendeu o seu espírito ao Pai, ele disse: a ti entrego o meu espírito. Aí quando nós lemos Marcos 16, 19, está lá escrito que quando ele entregou o espírito dele aqui na cruz ao Pai em oração, ele foi recebido nos céus pelo Pai e assentou-se à direita do Pai. E hoje intercede por nós. Mas ele, antes de subir, ele prometeu aos seus discípulos, dizendo que ele, ao chegar diante do Pai, ele enviaria do seu Espírito Santo, para que o Espírito Santo estivesse conosco todos os dias. E o Espírito Santo nos conduzirá a toda a verdade. Porque a missão do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se nós permanecermos na presença de Deus, buscando ao Senhor com sinceridade de coração e de alma, o Senhor, por meio do seu Espírito, nos conduzirá a toda a sua verdade. E conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, ele confirma dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 do mesmo capítulo ele diz: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando nós lemos Romanos capítulo 1, verso 8, está lá escrito, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne. Ou seja, quando o apóstolo Paulo diz que não vive segundo a carne, ele está dizendo isso, que não vive de engano, que não vive de mentiras, que não vive de adultérios, que não vive de falsidade, que não vive de inveja. Então o apóstolo Paulo, ele traz essas obras carnais que impedem o homem de habitar na casa do Pai. Porque o salmista Davi, ele também falou no Salmo de número 1, que os justos, ele tem uma postura diferente. Ele diz: bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele, como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios, os mentirosos, aqueles que usam de engano na casa do Pai, são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, não permanecerão, está vendo? Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo, na casa do Pai, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então nós estamos vivendo em uma época que nós estamos vendo muita gente perecendo. E muitas pessoas também estão morrendo que confessava a Deus como seu Salvador. O Covid-19 tem dizimado muita gente. Mas se alguém é justo diante de Deus, já está na casa do Pai. Já passou pela primeira casa e confirmada, louvado seja Deus, a sua passagem desta vida para outra, será recebido na segunda casa, na casa do nosso Pai. Louvado seja. Que coisa linda, né, rapaz? Que coisa maravilhosa. Deus, Ele já preparou tudo para nós. A palavra de Deus diz que a mesa já foi posta. Louvado seja Deus. Jesus deu um exemplo disso. E saiu a convidar os seus convidados. E muitos rejeitaram os convites. E ali a parábola que Jesus disse que ninguém foi para aquela festa. Por quê? Porque cada um apresentou
as suas desculpas. Então o dono da casa da festa mandou que os seus servos saíssem e convidassem a todos que encontrasse pelas ruas, e assim encheu aquela casa. Louvado seja Deus. Isso se retrata, louvado seja Deus, o povo de Israel. Porque os convidados eram o povo de Israel, a nação israelita. A Bíblia vai dizer no João capítulo 1, louvado seja Deus, que Jesus veio para o que era seus e os seus não lhe receberam. Então outros convidados são os gentios, somos nós, que entrou na brecha porque os israelitas não quiseram. Louvado seja Deus. Então nós, os gentios, foi o convidado depois para participar da mesa do Cordeiro. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus, que nós recebemos esse convite, mesmo depois, mas nós recebemos o convite. Só que no dia da festa, quando estava todo mundo ali participando, o dono da festa saiu fazendo revista e encontrou um homem que não estava vestido de uma forma digna de estar naquela festa. E ele foi perguntado a ele o seguinte: tu não tinha outras vestes não, para se apresentar aqui na minha festa? Essas vestes são as vestes de justiça que Deus quer que nós venhamos a vestir. A Bíblia diz que nós devemos ser justos, praticar justiça, louvado seja Deus, vestes de justiça. Porque tem tantas pessoas praticando maldade e mentiras em nome do Senhor, que não são dignos de estar na festa no dia que o Senhor, louvado seja Deus, preparar para receber os santos, louvado seja Deus. Então nós precisamos estar completamente preparados, e o tempo do preparo é aqui na terra. Nós não estamos sozinhos, porque quem nos prepara é o Espírito Santo de Deus. Então deixa o Espírito Santo de Deus guiar a sua vida. Louvado seja Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus guiar a sua vida, ou permita-se que o Espírito Santo de Deus guie você em toda a verdade. Porque quando nós nos deparamos com a verdade, ela nos libertará da nossa ignorância, dos nossos pecados, das culturas pecaminosas. Ela nos libertará de tudo aquilo que desagrada aos olhos de Deus. Mas nós precisamos estar nessa condição. Louvado seja Deus, conforme diz o Salmo 101, verso 6. Em condições de justo, de santificado, de fiéis, para que o Senhor venha nos receber nos céus. Que o Senhor Jesus Cristo aplique esta palavra no meu e no teu coração. Eu quero que você saiba que Deus já preparou tudo. Tudo está preparado para mim e para você. Nós já recebemos o convite. Nós estamos sendo preparados pelo Espírito Santo para o dia do encontro com o noivo e sentar na borda do Cordeiro e participar com ele da grande festa. Que nós possamos achar digno de ser recebido como filho e participar daquela festa, para não acontecer que nós vamos ser expulsos de lá como aquele homem foi expulso, porque não tinha as vestes nupciais, estava vestido com as vestes carnais. Então, que Deus em Cristo tenha de misericórdia de cada um de nós e nos ajude, porque não é fácil não. Quem foi que disse que é fácil? Não tem nada fácil não. Não foi fácil para Jesus enfrentar o caminho da cruz e o Calvário não. Por que será fácil para nós? A Bíblia diz que Deus nem o seu próprio Filho poupou, quanto mais a nós. Então nós precisamos crer, confiar sempre, nunca desistir, permanecer fiéis ao Senhor. Aconteça o que acontecer, nós devemos nos mantermos fiéis ao Senhor, porque somente os fiéis entrarão nos céus, na segunda morada de Deus, preparada pelo seu Filho Jesus Cristo. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu só quero te agradecer pela tua palavra. Eu só quero te agradecer, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor me concede de estarmos aqui neste momento falando do teu amor.
Deus, que aquele que está do outro lado ouvindo ou que vai ouvir, seja abençoado, restaurado, que tenha suas forças renovadas, que o Senhor possa abençoar sua família, restaurar o seu casamento, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando as famílias. Deus, em nome de Jesus, abençoa a minha família, meu Pai. Abençoa a minha vida, abençoa a vida dos meus filhos, abençoe a vida da minha esposa. Toma nas tuas mãos, cumpra-se a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, cumpra-se a tua vontade. É a tua vontade que nós queremos, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida de uma forma maravilhosa e grandiosa, e que Ele também abençoe a minha vida. Até o próximo encontro, se o Senhor o permitir. Fica com saudade, que eu também fico com saudade de você, e até o próximo encontro.